Pessoal, seja muito bem-vindo a Histórias de Contador Podcast. Nosso 7º episódio está demais e hoje nós estamos com o nosso convidado Wanderson Batista Souza, psicólogo, psicanalista. E Wanderson, seja muito bem-vindo, se apresente para o nosso público. Sim, eu sou o Wanderson, psicólogo, psicanalista, atendo na minha clínica particular, né? Tenho pós-graduação em teoria psicanalítica pela PUC, estou nessa jornada aí uns 20 anos, faço supervisão, grupo de estudos, tem um monte de coisa aí que a gente vai conversar hoje e desenrolar aqui. Joia! Pessoal, acompanhem que hoje vai ser demais. O Wanderson chegou aqui na contabilidade e falou, nossa, que saudade do departamento pessoal. Aquele tempo que eu mandava um monte de funcionário embora. Brincadeira. Mas sim, era a especialização dele. Então vamos lá. Ele vai contar um pouquinho como que era essa jornada e a sua história do dia a dia e as dificuldades que ele veio tendo com a saída da faculdade, como montar o seu próprio negócio. Ah, legal, Anderson. Bom, quando eu entrei aqui, realmente deu aquela nostalgia, sabe? Caramba, lembrei. Eu trabalhei durante 18 anos em um departamento pessoal de uma grande empresa, uma das líderes do segmento, né? E lá eu trabalhava com parte de folha de pagamento e meu foco lá era realmente demissão. Cuidava de rescisão, cálculo, também tributos. E deu uma nostalgia agora, a vontade de voltar, acho que é uma outra Voltaria? história. Não. Não. Não, eu gostei, acho que é como na vida, né? Tudo tem um ciclo, né? E, bom, me abriu bastante porta, conheci bastante. Foi importante porque para entender como funciona o mercado de trabalho, até mesmo para minha vida, para os meus pacientes, eu sei um pouco como que é estar do outro lado, né? Numa grande empresa. Acho que isso ajudou bastante, assim. Foi um pontapé para você entrar para a parte estudo da psicologia? Então, é interessante, né? Porque eu entrei em RH, eu acho que eu estava no segundo ou terceiro semestre. Mas eu já cursava psicologia. Sempre foi meu sonho ser psicólogo, assim, muito, assim. Acho que eu entrei na faculdade querendo ser psicólogo. Era meu desejo. E eu trabalhava antes em um hotel, 5 estrelas, no interior aqui de São Paulo, num outro município. E só que eu fiz técnico de hotelaria, só que era meu sonho ser psicólogo. Aí eu comecei a fazer a transição para psicologia, né? E aí no DP, aí depois foi a transição, porque eu atendia. Minha primeira psicóloga, eu fazia terapia, né? Ela sempre não era a ideia ir para a clínica, eu achava a clínica muito grande, assim. Só que ela acreditava em mim, que é a Sônia, né? Uma querida, assim. E ela começou a indicar. Olha, acredito, você vai conseguir. E assim que eu terminei a faculdade, ela já indicou meu primeiro paciente. Aí eu trabalhava na empresa que eu No estava, departamento no departamento pessoal? pessoal, e atendia à noite e aos finais de semana. Só que eu fui atendendo, fui fazendo a transição. Teve uma grande crise e tal no Brasil, e X. Eu acabei fazendo essa transição para a clínica. Essa crise é aquela de 2008 ou não? Foi antes? Foi. Foi a de 2008. Por aí. Aí eu fiz a transição e fiquei até hoje, assim, a transição, que eu estava conversando com você agora nos bastidores, né? Que na faculdade a gente não é ensinado a ser autônomo. Engraçado que é uma faculdade que, em teoria, visa você ser autônomo. Claro, você pode trabalhar no departamento pessoal, treinamento, recrutamento, tem um leque, hospitais, né? O leque é muito grande, né? Uhum. E no episódio anterior foi um pouquinho ali do assunto. Também era uma advogada É? e o assunto foi exatamente falar, a faculdade não nos prepara para ser empresários. A escola não ensina a educação financeira. Uhum. E a faculdade também não. A não ser que você. Eu acredito que até a gestão financeira, a faculdade, ela vai ensinar como
você lidar com aplicações, entender a bolsa, mas você empreender e investir, cuidar do seu livro caixa, nem na contabilidade. Que você fala, pô, contabilidade, gente, não, é muita teoria, tem números, tem contas, mas é simples. Mas você sabe fazer balanço, você não sabe empreender. Eles não te preparam para isso. Eles te preparam para você ser, sim, essa função, ser um CLT, continuar na parte de CLT. Não tem esse desejo, essa obrigação de estimular o aluno a ser um empresário. Então você fica ali meio perdido. Mas, e você então viu essa necessidade, entendeu, mesmo assim, com medo, arriscou e foi. Sim, sim. No começo, o que que eu fiz, né? Eu fiz, quando eu já atendia, tinha meus clientes, né? Aí bem lá atrás eu comecei a atender convênios. É uma boa entrada, até para quem está começando, está escutando podcast, que é psicólogo, vai se formar. É uma demanda que a remuneração é um pouco baixa, mas super rico, aprendi muito, assim, inclusive acompanho o pessoal até hoje, né? E aí eu fui começando a brigar só para a clínica. E aí que tá, né? O que fazer com a clínica? Porque a teoria é legal, você estuda, eu leio bastante, faz pós-graduação, vai para grupo de estudos. E como que é fazer essa gestão do negócio? Como você falou, empresário, né? Porque o psicólogo, o psicanalista, ele tem que gerir tudo. Desde o aluguel até atender o paciente, o analisante, agendar, fazer a agenda. Às vezes ser o financeiro, às vezes ser o recepcionista, fazer tudo, né? É o faz tudo. Aí depois também tem que separar o que é da clínica e o que é o seu, né? Que hoje é um erro de muitos empresários, que eles não têm essa visão. Você é uma empresa, sua atividade é uma empresa, e você é uma pessoa física. Quanto que a minha empresa precisa? Você falou de aluguel. Só fora o aluguel, você tem toda a manutenção, a estrutura, água, luz, internet, os custos físicos fixos e os custos variáveis que pode acontecer, queimar uma luz, queimar um computador, rasgar um sofá, que o paciente fica ali bastante tempo sentado, deitado. Então, entender a separação, e isso é difícil. Sim, e a cobrança, o valor que você vai agregar ao seu trabalho. Fazer o cálculo de quanto vale os seus honorários, quanto você quer ganhar, quanto que você precisa cobrar. Sim. E também entender também que o que acontece, a terapia, principalmente a psicanálise, que é analítica, que eu trabalho, né? Ela é muito tempo, assim. Tem gente que passa pela clínica e fica 2 meses e se resolve, segue seu caminho, né, um curto espaço de tempo, mas a grande maioria é um tempo grande, né? E quando a pessoa também está com um problema financeiro, dificuldade, você tem que colocar isso no papel. Isso é super complicado, porque na faculdade não fala, né? E como que se administra isso? E o dinheiro, porque eu trabalho, ele não é só o dinheiro. É interessante, a gente está falando assim, sobre contabilidade. O dinheiro, ele representa uma outra coisa. Como a pessoa se organiza também, o analisante. Como que ela, além de organizar o meu dinheiro, eu tenho que entender como essa pessoa que está em terapia comigo administra o dinheiro dela. Não o dinheiro. Porque o dinheiro é só um signo. O dinheiro em si não vale nada. Se você não atribui valor a esse dinheiro, o que ele vale, né? E fazer toda essa gestão, né? Separar que o dinheiro do analisante é uma outra história e o meu dinheiro é uma outra história. E com isso você vai tentando encaixar. Isso é um trabalhão, assim, né? Porque ao mesmo tempo eu tenho que entender como ele se organiza, o meu cliente, o analisante, e ao mesmo tempo eu tenho que me organizar, né? E fazer essa separação, acho que... E ajudá-lo, né? Querendo ou não, você tem essa obrigação de mostrar para ele que o dinheiro é só um símbolo. Sim, não é um refúgio. Não. E que hoje, há alguns anos
não vamos falar alguns, que não pode ser muito, mas muitos YouTubers, influencers, que ficaram milionários, que estão com depressões, e tem todo o dinheiro que poderia mudar muito a vida de muita gente. E ele não consegue, não é tudo. Uhum. O dinheiro é aquela coisa, ele não traz a felicidade, ele compra. Só que comprou, pagou, depois a situação volta a tudo. É porque a gente pode pensar que o dinheiro, para muita gente, ele é como se ele fosse completar uma falta, né? E, na verdade, ele pode sim completar uma falta, mas sempre vai ter uma outra falta, né? E essa falta muito grande gera angústia. É aí que tá a coisa, né? O que fazer com essa angústia? Como que eu dou conta? O porquê que eu tenho tanto dinheiro? Aí a gente conversa, né? Por isso que o dinheiro é um signo. O que está por trás desse dinheiro? Por que que essa pessoa ganha tanto dinheiro? Qual o desejo por trás disso? Qual a Né? ambição dela? Qual a ambição? E para que essa ambição, né? Porque Hum, muita gente fala, eu quero 100 mil, eu quero 1 milhão, eu quero 3 milhões, para quê? Não sim. sei. Aí fala, qual o significado, então, de você querer todo esse dinheiro? É saber aonde colocar, para que você quer. Uhum. Eu quero dar um futuro melhor para minha família. Você precisa de tudo isso? Não é melhor você viver com a sua família agora do que correr atrás dessa quantia para querer dar um futuro melhor depois? E também tem uma coisa, né, Anderson? Desculpa te cortar, mas é que às vezes essa procura incessante por dinheiro traz muita ansiedade, né? Porque você vai sempre caminhar no futuro. É interessante você falar, olha, eu quero juntar 3 milhões. Mas será que quando eu juntar 3 milhões eu vou ser feliz? É isso. Né? Será que, né? Ou a gente pode pensar nesse caminho, né? Por que que eu não posso ser feliz no caminho? Exatamente, é esse o ponto. Por que você não curtir? Eu vou trabalhar de segunda a segunda, das 5 da manhã às 11 da noite. E aí o tempo vai passando, passando. Beleza, você tá ganhando dinheiro. Uhum. Só que você não tá curtindo os momentos com a sua família. Você não tá indo num parque com seu filho, você não tá indo num shopping ou numa festa, você não tá se reunindo, você não tá saindo com a sua família para um jantar, para um almoço, você só tá habitolado no dinheiro. Só que você esqueceu os melhores momentos. E lá na frente, o seu filho, pô, eu quero dar um carro pro meu filho. Seu filho, pai, legal. Não vai nem ligar, ele vai curtir ali o carro, ele não vai se importar quem deu, porque vai ser um cara que deu dinheiro para ele e é aquele momento que ele queria falar, pai, queria dormir do seu lado. Pai, eu queria um abraço. Eu queria você, eu não queria um pai. Eu tenho um cliente nosso Hum. que ele faz embalagens. É? Ele é uma injetora de plástico e um Legal. cliente dele veio com uma proposta de fazer uma embalagem de presente com um desenho, sombreado o rosto de um pai, uma foto de um pai, e o nome da embalagem era Pai Presente. Por quê? Era aquele pai que só dava presente. E o filho queria a presença e não o presente. Então isso eu falei, nossa, que impacto. E uma coisa besta, uma embalagem de um presente, mas você indo para essa parte da do sentimento, da ambição, Uhum. dessa ansiedade e a frustração que É. você está cometendo. E aí eu acho que é onde vem um ponto de dinheiro não é tudo. Sim, é que você tocou num ponto bem interessante a gente pensar também, né? Esse foco, né? Esse hiperfoco que tanto é vendido, né? Eu tenho que ter um foco para ganhar muito dinheiro, para trabalhar. É importante, claro. Sim, Ter dinheiro é importante, não vamos ser. Trabalhar é super importante. Mas tem uma ideia, né? Com as redes sociais, com tudo, desse hiperfoco. Né, que a gente acaba esquecendo de olhar para o lado, sabe? É importante. Não, para a gente estar criticando, a ideia não é criticar quem trabalha muito, não. muito longe disso. Mas esse hiperfoco, né? Por que que a gente não pode, de repente, parar um pouco, olhar para o lado? Talvez no consultório com um psicólogo, a gente faz exatamente isso.
O senhor tira uma hora, senta lá. Qual a proposta? Vamos olhar para o lado. Muito boa. Vamos ver o que está acontecendo do lado. E também à frente. Mas e aí? E o resto? E também o passado, que, Sim. que atrapalha muito o seu futuro e o seu presente. Eu fiz um período de terapia, Legal. vou falar um pouco de preconceito. Só. Eu acho que tem bastante, e hoje no mundo que nós estamos vivendo, de tanta violência, tanta... Como que eu posso dizer? Pensamento só em si, o egoísmo. É só eu que se dane-se o do lado. Tanto familiar, tanto família, parente, amigos, colega, ou até mesmo um desconhecido. Eu estou aqui, se ele caiu ali, problema dele, sigo minha vida. E desde lá de trás, essa escolha da profissão, o risco de, eu vou para um psicólogo, eu fazer terapia, não sou louco. E eu acho, e ainda ouço isso bastante. Ouço isso bastante. Eu não sou louco, para que eu vou fazer? Mas, nossa, eu fiz, nossa, eu tirei, eu não vou falar um touro, um urso das costas, mas eu acho que eu tirei um mundo. Um mundo. Eu não sei quem é a estátua que tem um rapaz que ele segura um planeta Terra nas costas. Mas quando eu fiz, nossa, me aliviou muito. Eu tinha uma culpa dentro de mim, porque eu assumi minha família muito cedo. Meu pai se separou da minha mãe, foi meio que uma pressão minha. Eu dei uma opção de escolha para minha mãe: ou você fica com meu pai, ou você fica com seu filho, e a gente segue em frente. Porque se os dois ficarem dentro de casa, um dos dois não vai sair vivo daqui. Então foi bem pesado, mas foi uma decisão, eu falo que boa, porque minha mãe conseguiu ser feliz, parou de sofrer. Nós, eu e meus irmãos, também paramos com esse sofrimento de não ter um pai presente. Um pai, essa é a palavra. E eu assumi. Alguém que exercia a função de pai, né? Exato, e eu assumi pai você talvez tinha, né? Eu tinha um homem mais velho de casa, então, mas um papel de pai, o que tem que ser feito, o que pode, o que não pode, não tive. Então, mas hoje eu levei isso como lição, porque tudo que eu queria que meu pai fizesse, que ele não fez, hoje eu faço, e tem coisas, eu sei que hoje eu abuso, eu faço coisas que não, né, deveria, quem não, né? Mas essa questão, então, a terapia, nossa, você que está nos assistindo, é muito importante. Vai te ajudar, vai te levar para um outro nível. Hoje você fala do plano A, sair do A para o plano B, sair fora da bolha. Então, isso, a terapia, não é para louco. Louco é você ir para uma clínica que você tem distúrbio ou alguma coisa do tipo que te tira de si. A terapia não, a terapia vai te acalmar, vai te colocar no caminho certo. Isso funcionou para mim. Nós estamos aqui com um profissional que vai falar muito sobre isso. E você tente, dê oportunidade, invista 1 hora do seu dia com essa atitude que vai te fazer diferença, porque isso fez bastante. E assim eu acredito que tem muitas pessoas que têm esse preconceito, e aí você atingindo esse objetivo de elevar as pessoas a encontrar o caminho, relaxar elas, eu acho que é uma coisa que não tem preço. Aí a gente volta a falar do dinheiro, que sim, é importante para a gente, o nosso dia a dia, e nós trabalhamos. Infelizmente, nós temos hoje um mundo, eu vou falar de preguiçosos. Vou fazer uma polêmica aqui, porque tá muito. O pessoal não quer trabalhar, o pessoal quer dinheiro, mas não quer serviço. E aí tem essas ajudas, esses auxílios de governo que, nossa, eu acho que isso é aquele papo antigo,
eu não vou te dar o peixe, eu vou te dar a vara para você pescar. E aí, eu acho que hoje falta muito isso. É, bom, tem dois caminhos, né? Acho que as pessoas, talvez, a gente pode falar sobre a questão dos auxílios, né? Mas também tem, entrando nessa polêmica, também tem os psicólogos que trabalham nos CRAS, né? No Centro de Referência, que é super interessante. Mas aí são pessoas que precisam. Ah, sim. Não é essa, né? Ah, Não, que não. bom, não. É aquelas pessoas mesmo. Você vê que o cara tá ali no farol pedindo dinheiro e o cara é forte. Fala, mano, ali tem uma obra. Você não vai lhe pedir emprego. Sim, a gente pode entrar nesse lugar, pode mesmo, sim. Mas o que que eu gosto de pensar? Que eu vou usar um pouco do que a pessoa está escrava, né? Porque cada história é uma história, né? Acho que Sim. o meu trabalho, a psicanálise, a gente foca muito no individual. O que fez aquela pessoa entrar ali, né? Pode ser uma falta de recurso, pode ser uma... Mas é muito complicado, assim, cada caso é um caso. E tem as drogas, né, também, que as drogas são muito potentes hoje. Muito. E tem um professor, José Carlos, né, que ele estudou bastante isso, junto com o Durval, que faz parte do grupo de estudos, que é a ideia de que a pessoa vira escrava, é uma palavra forte. Ela acaba perdendo toda a força dela e a droga toma conta, né? Mas aí eu acho que não é nem esse ponto É, é, que eu tô fazendo eu tô essa entendendo. Eu tô polêmica. tentando sair É dela. porque, exato, Gostou mas dessa, né? é bem, É, não é legal a é. palavra, mas é interessante você conversar com esse tipo de pessoas dependentes químicos, dependentes Aham. alcoólicos, porque gera uma doença, uma dependência e é muito triste, é muito sofrido Hum. e tem coisas que você fala, nossa, pessoa caiu por causa disso, às vezes uma decepção amorosa. Eu tenho um amigo que Ah, virou alcoólatra, assim, ele bebia, mas aí que tá, né? Desculpa te cortar, mas a gente tá falando de uma coisa chamada angústia, né? Angústia, tem um cara chamado Lacan, que ele fala que a angústia não mente. Eu acho que na tentativa da pessoa sair dessa angústia, ela acaba entrando, mergulhando. mergulhando nesses lugares que são difíceis de sair. Mas eu acho que aquele é momentâneo. E aí deu aquele momento de prazer, putz, esqueci dos meus problemas. Então, Eu falo porque nesse sofrimento da infância, eu bebi, é, eu bebi bebidas alcoólicas e, e cheguei a ponto de dormir em cima de uma caixa de isopor. quanto sofrimento, hein? E aí, por quê? Puta, era um momento de festa, era uma curtição e esqueci de todos os meus problemas. Então ali eu tinha dois caminhos. Ou eu continuava Uhum, naquele momento prazeroso, só que me prejudicaria lá na uhum. frente. E por eu ter tido essa experiência familiar, eu falei, opa, esse caminho eu não posso seguir. Porque lá na frente vai me prejudicar. Porque meu avô foi Uhum. alcoólatra, Tá? meu pai seguiu o mesmo caminho. E aí, assim, eu vou continuar essa geração, vou continuar esse Você quebrou a ciclo, corrente, né? quebrei a corrente. E é isso antes da terapia. Então, não é fácil, Uhum. não vou aqui me gloriar, porque não, porque é o que eu falei, tem amigos mais velhos que era curtição, a namorada terminou porque falou, pô, você tá bebendo demais. Uhum. Era só de sábado, agora é sexta, sábado, domingo. Daqui a pouco é quinta, sexta, sábado. E aí tá aumentando os dias. Eu não quero isso pra mim. E aí deu o pé na bunda do cara. Aí pronto, aí ele começou de segunda a segunda. Porque aí é onde que ele esquecia do o sofrimento. Aham. E aí virou um vício, virou uma doença e virou uma dependência
que era, eu acho que literalmente não sou especialista, não sou profissional dessa área, mas você pode falar claramente que ele chegou na angústia dele completa. Eu a vejo dessa É, forma. ele procurou alguma coisa para tamponar esse sofrimento, né? Acho que, de alguma forma, todo mundo vai procurando Algum refúgio. alguns na família, outros nas drogas, porque todo mundo, de alguma forma, não quer sofrer, né? Não. Né? E Entender que todo mundo sofre, talvez o meu trabalho é interessante, né? Pensar o que eu vendo. Eu tava falando com você lá, né? Não dá para falar o que eu vendo. Eu vou fazer oferecendo felicidade, mas, porque né? Talvez eu venda a frustração. De falar, olha, falar o que a pessoa não quer ouvir ou, é, né? Ou num corte analítico. Nesse caso, está falando do seu colega que ele de repente foi entrando, né? Interessante que ele foi entrando, quando ele menos percebeu, e aí? Ele foi entrando num labirinto, né? E para perdeu o voltar a esse caminho. labirinto, né? Exatamente. Putz, é um trabalhão. E isso acontece, né? Ele vai procurando refúgio para dar conta de um sofrimento de uma forma. A gente pode pensar dele, mas será que tem outras formas de dar conta? Ou mesmo entender que, olha, tem a frustração, não dá. E achei interessante, talvez entrando um pouquinho nesses jovens, porque a frustração é algo que não é mais falado, Não. né? E Acho que não é deixado. Nós temos filhos, sim. é, e eu acho que é uma das coisas que a gente não quer que nossos filhos passem. É. E é um grande erro, né? É um grande erro. Uhum. E aí você fala, pô, mas eu preciso deixar ele passar por isso? Precisa. Porque o dia que você não tiver, ele tiver grande e você não tá lá no momento, ele vai se frustrar e ele não vai saber lidar com isso. É muito duro, Hum. mas é aquela coisa, a gente passou uma dificuldade na vida quando era criança e a gente não quer deixar isso para os nossos filhos. Eu penso assim, né? Eu faço isso, Ah, é, então, putz, é sim. demais. E tem mais uma pergunta, né? E como a gente pode se frustrar, né? Tudo bem, a gente vai falar, olha, eu gostaria que nossos filhos, talvez por isso que esses jovens estão todos, alguns, não conseguem lidar com essa coisa, querem dinheiro, a entender o processo de como chegar em algum lugar é muito difícil para esses jovens, porque é tudo muito rápido. Tá muito Eu rápido. estava conversando com você, né, sobre o volume de dinheiro que o próprio podcast movimenta. Está começando, mas estava vendo reportagem, tem gente que é 15, 20 mil com lives. Exato. E E- assim hum, a era digital tá muito. E aí é onde que veio uma nova profissão, que é nova, é antiga, mas essa juventude não quer mais trabalhar serviço pesado. uhum, O antigo, nós somos dali dos anos 80, uhum, é, pô, eu não tinha o que fazer, vi ô amigo, essa areia aqui na frente, é pra pôr pra dentro? Tem como? Aí você fala, putz, tem. Aí, hoje você não vê. Hoje você vê muito pedreiros já de idade e sem ajudante. Meu sogro é pedreiro ah, e aí ele não consegue ajudante. Os ajudantes já são velhos também. Então a juventude não quer mais serviço pesado e com essa facilidade de fazer vídeos e ser remunerado com um valor muito alto, que era coisa de jogador de futebol. Hoje o uhum, jogador ganha muito mais, mas um salário desse, poucos empresários têm. uhum. Não deixa de ser um empresário, porque ele está trabalhando para ele, mas essa tecnologia está muito. E agora teve O quê? uma polêmica de uma menina menor de idade, com Ah, sei, questão. do rapazinho. Aí você fala, gente, até quanto você precisa se expor para você ter isso?
Então acho que vem essa parte da ganância também e aí essa frustração que agora tá tendo, Aham. e aí nós mais velhos fala como os pais deixam uma filha. E tem uma coisa, né, o Anderson, para pensar na clínica, né? A gente está falando de duas gerações, a dos anos 80 e a dos novos agora, dos jovens de 15 a 18 anos. Os 2020. É, Ou os 2000. tem uma questão de duas gerações praticamente, né? 11 anos, acho que cada geração tem, né? A idade de cada geração. Acho que, não sei se está na alfa agora, que é a geração que já nasceu dentro da internet. A nossa geração, nós não nascemos na internet. Depois de um tempo que nós fomos inseridos na internet. Eles já nasceram. E como trabalhar isso também na clínica, né? Fazer essa separação, olha, é uma outra geração, é um outro olhar para o mundo, é um olhar, eu sempre falo, a gente pode olhar por dois ângulos. Bom, que bom que eles não vão trabalhar com serviço pesado. Alguém vai ter que trabalhar, mas e aí? Eles vão para a internet. Mas o que fazer com essa geração? Né? Como dar conta Como disso? dar conta? E está diminuindo também o número de adolescentes. As Sim. famílias estão diminuindo, tendo menos filhos. Bastante. Né? Hoje, essa geração dos 20 anos que estão se juntando agora querem pets. E cada um Tá vai. certo? Legal, Uhum. cada um tem a sua escolha. Mas é exatamente isso. A população tá diminuindo. Uhum. E então, como que vai ser lá na frente? Vai ser uma loucura ou não. Então, não dá para esperar. Mas essa tecnologia, né, a gente até falar uma coisa, a gente via muito livro. Foi um dos assuntos também que você, para fazer um trabalho de escola, Uhum. professor, as escolas tinham uma grade que era igual para todos. Vamos usar o livro tal. E aí você tinha aquela bagunça de correr na biblioteca para reservar o livro, tinha que entregar em uma semana. Era legal, né? E hoje, então, é tudo na palma da mão. Você tinha Aham. revista, vamos ver revista. Hoje você tem tudo na palma da mão. Muito Então, rápido, né? muito rápido. E aí, são muita coisa, eu acho, que está acontecendo tão rápido que a gente também não está vendo o tempo passar. Talvez aí eu venda meu peixe, né? A gente vai ter que frear isso. Porque isso traz ansiedade, né? Ansiedade e depressão. E quem não consegue se expor? O que está acontecendo também muito é aquelas pessoas que acabam não conseguindo se expor. E aí? Né? O que faz? Deprime. Ou não consegue lidar com a internet, ou a rede social afeta de algum jeito. Porque você é sempre convidado a acelerar. Sim. Acho que, por exemplo, no Spotify, né? Nada contra. Mas você tem como acelerar a música. Eu gosto muito de podcast, pelo Spotify, alguns eu acompanho semanalmente. Dura 1 hora. O que você faz? Acelera e escuta em 15 2.0. minutos. Né? Você pega ali, mas é um convite a turbinar a sua cabeça. Né? E como faz? Será que a nossa cabeça aguenta? Será que... O que eu faço com isso? Talvez aí parar e respirar, entender. Aí você falou interessante olhar para o passado. Também olhar para o passado, repensar, reformular, falar, esgotar. Acho que você pode ter a oportunidade de falar agora com um sofrimento, mas talvez com menos sofrimento do que você passou. Muito. Eu não conseguia falar. Eu me emocionava. Contar minha história do passado, nossa, meu, começava a chorar, eu travava, dava um nó na garganta. E hoje é uma leveza. Ah, mas Anderson, é errado? Não, Errado o quê? eu aprendi, eu vivi isso e assim, eu superei e agora... Que é interessante, né, a gente pensar, né? Hoje, com essa coisa de poder comentar tudo, você falar de errado ou certo, né? Interessante como a gente se cobra, né? Errado ou certo. É claro que tem que ter uma questão ética, né? Poxa, tem a lei, tem o que eu posso fazer, tem a moral, olha, tudo bem, a lei permite ir até aqui, mas eu quero ir.
Mas talvez essa coisa de tudo tem uma cobrança, tudo tem uma crítica, né? Acho que também essa força a gente se criticar mais, como se posicionar no mundo, né? Eu acho que se cobrar é pelo que os outros vão achar que é uma coisa que está acontecendo muito, não para a juventude, os adolescentes, que para eles é tudo mais Uhum. fácil, mas para nós que já está na meia idade, fazer o que nós estamos fazendo hoje aqui, Colocar a na frente cara, né? das câmeras, ai, eu vou, que vão me criticar. Aham. Gente, se você for perfeito, vão te criticar. Se você for errado, vão te criticar. Então nunca vai estar bom para ninguém. Tá bom para você? Segue. Porque eu acredito que vai, de 100 pessoas, pelo menos uma vai se identificar e essa uma a gente pode mudar a vida dela. É que tem uma coisa chamada a idealização de um mundo, né? Acho que é legal você falar isso sobre a cobrança, né? Porque com a internet, o que aconteceu? Nós passamos a idealizar um mundo perfeito, o mundo do Instagram, né? Que só mostra as coisas boas. Ah, Aí ah, fala, como que aquele cara só faz isso? A vida dele é maravilhosa. aham. Não vê um momento de sofrimento, um momento de tristeza, a não ser se é algum famoso que acontece um acidente e alguém vai registrar e vai colocar, senão ele não põe. Existia uma coisa na teoria lacaniana que chama o grande outro, né? Eu fico pensando que o grande outro, que é esse que nos move, que fica além da gente, que vai ditando regras, talvez, é claro, a gente entra aqui numa. Pode ter um contraditório, pode ser alguma pessoa pode discordar, também a internet. Ela vai ditando regras, né? Por exemplo, a gente volta de novo para o começo da sessão. A frustração, ah, sei lá, o que eu posso, o que eu não posso, o meu limite. Porque quando eu posto na internet, hoje, nossa época tinha a Veja, era a Veja, a gente nunca viu um artista como ele sofria, e sempre sofreu. São Uhum. pessoas como a gente, sofrem como a gente, têm gostos como a gente. Talvez tenha um poder aquisitivo maior, mas é uma outra história. Mas é como se só tivesse que dar certo. A gente tem muitos músicos, né? Que eu acho que é uma das maiores eh, causas de depressão, chegou ao suicídio, por causa, eu acho que dessa mesma cobrança. Ô, Chorão, você tá falando? O Chorão, o parceiro dele Hum, que foi logo depois. ele não aguentou a despedida do amigo, né? Me sentiu Exato. muito E cobrado. assim, os antigos, o cara do Link Uhum. Park não, desculpa, do Nirvana. Aí Kurt Cobain. E assim, eu falo, gente, fora a Amy, Marhouse, aí tem esses famosos, até um ator lá, lá dos Estados Unidos também, já tem um tempo já, eu acho que já tem mais de 10 anos até, que ele se enforcou no cinto É, e por causa disso ele estava no auge, daqui a pouco ele caiu, saiu das telas, sumiu e aí fala, cadê? é que entrar no assunto suicídio, desculpa, assim, mas a gente está falando sobre o individual, né? Sim, sim, sim. Por exemplo, o Chorão, o que que levou ele a fazer É isso, né? isso. Porque senão, assim, acho que é interessante também a internet pensar isso, porque ela coloca tudo numa grande vitrine, como se fosse tudo igual, assim. E de novo, vendendo meu peixe, acho que a ideia da psicanálise, da psicologia, é falar, olha, parece tudo igual, mas Mas não não é, é. Tô aqui né? para te ajudar. Exatamente. Porque falar sobre suicídio, eu acho que é um outro podcast que é interessantíssimo, é uma história, o que que aconteceu, por exemplo, com... É claro, a gente pode pegar dos artistas, mas é uma hipótese, né? É só eles mesmo que vão saber o que aconteceu lá O que dentro. O passou naquele Kurt, com momento, a né? história dele, com a bagagem, com o uso de droga, né? Eu, durante a minha infância, eu gostei muito de rock, toquei em banda, toquei muito tempo em banda, desde a adolescência. Eu já fiz de tudo, meu Deus do céu. Mas a história, a gente está falando exatamente do passado.
será que se ele fizesse uma terapia, alguma coisa, será que a ideia não é tirar o sofrimento, mas será que com o tempo, assim como falou Dunker, né, ele não poderia carregar esse sofrimento no bolso? Às vezes ele pega, olha e fala, pô, tive uma infância, meu pai era o filho da mãe, minha mãe também, mas, putz, ou, tá, tô usando droga, e aí? É isso? Eu cheguei num patamar que eu nunca imaginava que eu ia chegar, eu cheguei, eu sonhava em ter, mas eu falava, não, não vou chegar naquele mundo. Cheguei e não soube lidar com a cobrança, com as pessoas, se estão ao meu redor, se elas gostam de mim, se não gostam. É muito assunto, é muitos temas que vão dar mais episódios. E tá demais, o tempo tá correndo, estamos quase chegando aqui no fim. E tá demais, pessoal. Vão ter novos episódios. Bora lá. Vans, tá incrível. É. Mas é muito assunto, é muita. Vamos falar. É polêmico mesmo, Aham. porque eu acho. Você fala, essas pessoas. Às vezes não procurou por causa disso, às vezes de uma chacota de amigos, Sim. pô, tô fazendo a terapia, vão me chamar de doido, tudo. Mas sabe uma coisa, Anderson? Às vezes as pessoas não conhecem. Não conhece. Não sabe o que é isso, sabe? Eu Tem nunca o ouvi preconceito. falar. Não, ouve falar, mas fala psicólogo trata Aham. de louco, mas não é isso. Ou vai direcionar, ou vai mandar você fazer alguma coisa. Alguma coisa mas tem que sim, você não experimentou muitas coisas na vida, vai experimentar as outras. Você experimentou coisas ilícitas e as coisas boas também vai lá, vai tentar. Eu costumo dizer que, assim, o processo de análise, ele traz muitos retornos, muitos. Mas eu acho que o principal em um processo de análise é fazer com que você pense. Assim, não na análise, mas na vida, sabe? Na vida. Porque exatamente o que a gente falou tudo hoje, né, Anderson? Essa dinâmica da sociedade atual, de tudo, é praticamente para que a gente não pense. O que é o chat GPT? Não pense. Eu penso por você. Eu faço por você. Eu vou lá e penso por você. Eu acho que esse contraditório. Fala, olha, você vai deixar o outro pensar por você? Você vai começar a entrar no mundo da droga porque seu amigo te ofereceu? Né? Você vai fazer as coisas ou vai ganhar, sei lá, vai entrar... Não vai pensar. Não vai pensar na sua história, que nem você falou. Eu parei, pensei, quando estava usando... Você estava lá naquele momento mais difícil, bebendo e tal. O que você fez? Você parou, pensou, analisou. Ali foi muito analítico. Olha, ou eu continuo essa repetição ou eu quebro. As duas têm consequências. Mas qual que eu quero bancar? Exato. Parar por aí? É isso. É exatamente isso, pessoal. Então, o mundo é feito de escolha. Você faz a sua. Você se prepara. E não adianta você falar, é culpa do outro. Nossa, quantas vezes? Eu sou assim porque é culpa do meu pai, é culpa do isso, é culpa do meu vizinho. Não, a culpa é sua porque você não escolheu. Pense em você. Você Mas puxou de eu posso orelha. te corrigir? Pode. Desculpa. Mas esse processo não é um processo solitário. Não. É um processo a dois. Porque, de fato, algumas vezes o outro também tem culpa sobre a gente. Né? A ideia é separar essa coisa do outro e que eu quero. Mas eu não, você não precisa culpar o outro. Sim. Você fala, pô, se é aquela coisa, não gosto de cebola. Tá bom, então eu não vou mexer com a cebola. Aham. Porque eu vou ficar mexendo com a cebola, querendo comer essa cebola toda hora. Você pode Eu não comer gosto, outro alho, sei lá. Eu vou comer o alho. Aham. Então, eu acho que, assim, não é ser individualista, Aham. mas pensa em você, o que você está fazendo e volta aquela parte do... Esquece se o outro vai te criticar porque você pintou o cabelo, se você colocou uma roupa diferente, pela sua escolha. Sim. Mas esse processo, ele é muito difícil. Muito. Assim, muito difícil. Muito difícil, mesmo.
Eu acho que é por isso que existe exatamente esse lugar. Porque sozinho, acho que separar aí, o que que é do outro, o que que é meu, numa relação sempre a quatro, porque eu falo numa relação a dois a quatro. A meu pai, a minha mãe do seu lado, seu pai e sua mãe do seu lado, do meu lado meu pai e minha mãe, minha história, tem mais ainda a história do futuro que eu penso. Muito. Tem muita coisa aí. Eita, não vai. Agora o nosso podcast vai lotar. Wanderson, muitíssimo obrigado. É Estamos isso. chegando ao fim. Mas com todo esse bate-papo com o pessoal aí que eu acho que pode muito se querer essa ajuda. Tá ali. Ó, olhe para a sua câmera, chame seu público, chame seu cliente, chame seu paciente, porque é o que a gente falou, nem tudo é o dinheiro. A gente precisa, mas se fazer o bem, te ajudar a ter alcançar, tirar essa angústia, diminuir a sua ansiedade, te mostrar um caminho, eu acho que é muito importante. Isso Uhum. você, eu acho que isso vai fazer muito bem. Então chame seu público, é o Bom, seu momento. Fique à vontade. bom, sou o Wanderson, estou ali no Tatuapé. Se você quer conversar sobre os seus sintomas, sobre o que está acontecendo, é só procurar, né? Acho que entrar em contato, acho que ele vai passar no Instagram, Vamos deixar aqui o Instagram, telefone também. o telefone. No Instagram vai ter tudo, mas vai ter muito conteúdo lá também para você que quer ter esse momento de, eu falo que é de relaxar. Não é uma massagem, mas é um alívio. Pessoal, vale muito a pena. Procure sim um profissional, vai conversar, porque Sim. desse profissional eu acho que não é uma crítica, e sim um elogio também. Não, como que eu posso usar uma palavra que você não vai ser julgado como se você conversasse com um amigo ou com um parente. Tem uma fala legal, assim, acho que eu escutei de um artista, né, que conversa com amigo é bom, conversa com pai e mãe é legal, mas conversa com analista é diferente, né? Todas são importantes, mas acho que seu tempo de sentar, conversar, entender por que que a gente repete tantas mesmas coisas, tentar elaborar estratégias para que isso mude, encontrar uma outra forma de viver, às vezes com menos angústia, menos ansioso, menos deprimido. Talvez é um site terapêutico. Agora, se você também, acho que é legal falar, você não tem dinheiro, não consegue procurar um analista, procure o AA, procure o, como que é o nome do... Você liga e fala pro pessoal lá do... Eita, eu já ouvi falar, mas eu não sei o nome não. Mas a gente vai colocar aí. É, Vamos colocar. Vamos procure, colocar. escreva também. Acho que é É importante o escrever. ouvinte. Aqui na nossa igreja aqui do lado, a igreja Santa Isabel, eles têm dia, eu acho que é segunda e quarta-feira, Aham. ouvintes. Então você pode vir para a igreja Então, e procure você a sua religião, conversa, né? você conversa com as pessoas voluntárias ali, Aham. que está ali só para te ouvir. Não vai te criticar, não vai te julgar, Aham. mas é para você desabafar e te aliviar. Mas Sim. é muito importante você estar ao lado de um profissional. Sim, procure. É porque eu falo, porque às vezes nem todo mundo tem um Tem um poder. recurso para Mas procurar. tem, né? O nosso país, Tem bastante gente. Uhum. muita gente boa, e você vendo essa loucura que está sendo com as brigas com os outros países, nosso país tem uma saúde pública, é ruim? Vá lá para fora para ver. Aqui é muito boa. Tem colegas que atendem, tem o posto Então, de saúde, exatamente. tem muito caminho legal, né? Basta você querer. Volta. Eu levei isso hoje como lição. É, Depois que eu saí da terapia, então assim, para mim funciona. Se eu quero, eu tenho que ir fazer. Eu não posso ficar dependendo do outro. Então eu quero, eu vou lá e faço. Eu preciso fazer. Então, só depende de você. Se você quer melhorar de vida, você quer melhorar a sua saúde, você quer melhorar a sua estética, basta você querer. Se você não quer, não adianta, pode vir qualquer ajuda. porque tem um desejo, né? Exato.
talvez o principal do processo analítico que a gente trabalha é de como você se posiciona diante do seu desejo. E fica essa frase para você. Pessoal, muitíssimo obrigado. Se continuar aqui, vai mais 1 hora aí de bate-papo, porque tem muita coisa boa. Obrigado pela audiência, Wanderson. Mais uma vez, brigadão. Seja muito bem-vindo. Eu vou falar seja bem-vindo porque vai ter muito episódio. Ok, Vamos ajudar essas pessoas saírem da caixinha, saírem da bolha. E com isso, fica aqui um forte abraço. Marcha, vamos pra cima. Muito obrigado. Valeu!